Olá pessoal, hoje eu tô aqui para fazer um vídeo respondendo uma pergunta frequente que eu recebi durante toda essa semana devido à série Eixos Nodais. Então muitos de vocês estão perguntando como é que se interpreta um eixo nodal trocado, um eixo nodal localizado no seu oposto complementar. Então esse vídeo vai ser dedicado a essa pergunta, tá bom? Eu volto logo depois da vinheta. Teve um vídeo que eu gravei que eu até cheguei a comentar sobre os eixos nodais estarem trocados. Foi no próprio vídeo que eu vou deixar aqui no izinho que fala sobre os eixos nodais, que explica o que é um eixo nodal. Mas foi em um momento do vídeo assim que eu falei e só algumas pessoas pegaram mais ou menos essa parte. Geralmente quem tem ascendente Libra ou Virgem ou Escorpião pode ser que o eixo nodal caia em signos opostos ou casas opostas e complementares. Nesse sentido, como está aqui para vocês. Aqui a gente tem o eixo nodal norte em Virgem, só que este eixo nodal norte está na casa 12, que é referente ao signo de Peixes, que é uma casa análoga ao signo de Peixes. E aqui embaixo nós temos o eixo nodal sul em Peixes, só que na casa análoga ao signo de Virgem. Então fica meio confuso realmente como interpretar esse eixo nodal. Aí vocês me perguntam, Débora, tá, eu preciso ir para Virgem, o meu norte está indo para Virgem ou está indo para Peixes? Claro que existem alguns astrólogos que vão focar na casa, em assuntos de casa e não em assuntos referentes a Peixes. E realmente existe a diferença de setor e signo. Só que quando a gente estuda eixos nodais, a gente vê que a grande maioria dos livros fala dos eixos nodais dentro da casa como se estivesse realmente falando do signo, como se aquela casa estivesse carregada com arquétipos do signo. Inclusive existem muitos autores de livros e muitos astrólogos que dizem, olha, interpreta o eixo nodal de 3 formas: o signo em que ele está, a casa análoga ao signo e o setor que cai. Ou seja, este eixo acaba tendo 3 formas de interpretação, porque esse eixo nodal vai trazer características análogas também à casa. Ou seja, se o eixo nodal cai numa casa 12, esse eixo nodal traz características de Peixes, mas ele também traz características de casa 12. Então é por aí que vocês têm que começar a entender como essa coisa funciona. É claro que existem muitos astrólogos que falam que casa não tem nada a ver com signo e que signo não tem nada a ver com casa, com setor. E que enfatizam isso mesmo, né? Como não confunde as coisas, não faz isso. Mas toda vez que você vai estudar sobre as casas, principalmente quando chega ali casa 9, casa 10, casa 11, casa 12, quando chega ali para esses signos mais difíceis de serem falados, a gente percebe que as duas coisas se confundem, né? É muito difícil você ver um astrólogo falando de uma casa 9 referente a Sagitário sem falar que a casa 9 é uma casa, é um setor de viagens, e falar que Sagitário adora viajar. Sem falar que casa 9 tem a ver com universidade, e falar que signo de Sagitário gosta de estudar, adora uma universidade. Claro que as casas representam setores da vida, né? Como se fossem os lugares, né? Os palcos que a gente sobe. Casa 1 é onde está o eu, a casa 2 é onde está o nosso dinheiro, a casa 3 onde está a nossa comunicação, a casa 4 o nosso lar, a casa 5 onde está a nossa criatividade, casa 6 o serviço, casa 7 é o casamento, casa 8 aos valores dos outros, casa 9 aos estudos, ao estrangeiro, casa 10 a profissão, casa 11 aos amigos, casa 12 prisões, refúgios. Claro que a gente vê muito isso e realmente existem os setores, que é o que representa cada parte da nossa vida. Mas, ao longo do tempo, conforme a gente vai estudando, inclusive a grande maioria dos astrólogos começam sim a mesclar o significado de uma casa com o significado do signo. De alguma forma, as casas trazem sim características do signo que pertencem a ele. As casas de fato não são reais. Elas não existem, esses setores no mapa não existem no céu. Mas não se sabe como nem porquê essa divisão de casas, de setores do mapa tem tudo a ver com o signo, análogo ao setor. Então quando a gente fala de casa 1, essa casa 1 traz sim características de Áries. Não tem como não ter.
É difícil. Se alguém fala que não tem nada a ver, de repente não tem uma mente mais aberta, ou talvez não acredite que às vezes algumas coisas vêm sem nenhuma explicação. Por exemplo, a casa 10. Olha como é característica essa casa 10 quando a gente fala dela no sentido de profissão, no sentido de carreira, no sentido de status, que é o setor do mapa onde representa isso. E Capricórnio, o que é o signo de Capricórnio? O signo de Capricórnio representa isso também. Quando a gente fala de Capricórnio, logo a gente pensa em quê? Em profissão, logo a gente pensa em quê? Em trabalho, logo a gente pensa em quê? Em construção. Então existe um imã que puxa o signo para casa. Eu vejo cada vez mais o tanto que as casas são extremamente poderosas nesse sentido no mapa das pessoas. Existe uma malha fina na hora de interpretar um mapa, que a coisa não é só preto no branco, não é essa coisa tão lógica e tão matemática e tão racional. Existe uma malha fina, existe uma comunicação sutil por trás desses setores, da mesma forma que os aspectos ocorrem no mapa, e esses aspectos trazem informações de setor, de signo, de planeta, tudo junto e tudo se mistura, e de repente quando você olha está tudo ali misturado, e no fim você tem uma tela lindíssima na sua frente que você consegue compreender aquela personalidade, aquela pessoa, aquela situação na vida da pessoa. Isso acontece também com setores no mapa. Quando a gente mescla, quando a gente olha dessa forma, como se estivesse olhando aspectos no mapa, e a gente consegue compreender essa malha fina por trás dos setores, ou seja, um setor de casa 1 que traz a energia de Áries e características de Áries, do signo de Áries. Quando a gente mescla essa informação, fica muito mais enriquecedora a leitura, porque tem algo por trás disso. Eu sei que quando a gente estuda astrologia, a astrologia tradicional, parece absurdo fazer isso, mas quando o astrólogo se liberta um pouco das correntes das tradições, às vezes a gente expande um pouquinho mais e consegue alcançar um conhecimento ou consegue enxergar algo a mais do que o tradicional. Inclusive na astrologia védica hoje, de alguma forma eles já estão abrindo a mente para Urano, Netuno e Plutão. Alguns astrólogos védicos já estão encantados com os 3 planetas, Urano, Netuno e Plutão. Claro que eles ainda não aceitam Urano, Netuno e Plutão como regentes dos signos de Aquário, do signo de Peixes e do signo de Escorpião. Claro que não. Ainda não. Quem sabe lá na frente eles não consigam associar. Então essa aqui foi mais ou menos uma forma de desabafo também, porque infelizmente dentro da astrologia não existe só os inimigos astrônomos, né? Mas existem os próprios astrólogos em guerra, ou seja, são astrólogos tradicionais contra os astrólogos modernos. Que coisa feia, você é um absurdo, você não sabe nada de astrologia, você que é um quadradão, que não expande a sua mente e tal, e fica nessa guerrinha boba. Mas faz parte, né? Todos os lugares existem essas guerrinhas ideológicas bobas. Mas então vamos compreender como é que a gente faz para analisar um eixo nodal trocado dessa forma. Vamos pensar juntos aqui. Vocês têm um eixo nodal que está saindo de um lugar e praticamente indo para um mesmo lugar, ou seja, está saindo de uma casa 6 e indo para um signo de Virgem que tem muitas afinidades com assuntos de casa 6. E vocês estão saindo de Peixes e estão indo para uma casa 12 que tem muitos assuntos parecidos com os assuntos de Peixes. A primeira coisa que a gente para e pensa é: opa, existem assuntos inacabados. Se eu tenho que voltar para uma mesma energia, para depois ir para aquela energia, chegar naquela energia e voltar para a energia anterior, ou seja, se eu tenho que sair de casa 6 de Virgem e ir para a Virgem, para depois que eu experimentar assuntos de Virgem, vivenciar assuntos de Peixes, ou seja, vocês têm que entender que existem assuntos inacabados. Então, nesse exemplo que eu dou aqui, vocês têm que entender que os assuntos de Peixes e casa 12 ainda precisam ser experimentadas nesta vida, precisam passar por ajustes, e da mesma forma que assuntos de Virgem também precisam ser tratados e trabalhados nesta vida. Ou seja, vocês têm o eixo nodal sul aqui, que é o assunto que vocês mais experimentaram na última vida. Só que no caso de vocês, vocês não terminaram os assuntos do eixo nodal sul. E isso está explícito no mapa de vocês, ou seja, por mais que vocês não queiram, vocês ainda vão ter que experimentar os assuntos de eixo nodal sul, ou seja, casa 6 e Peixes,
aprimorar isso, melhorar isso, para depois que vocês aprimorarem os assuntos de eixo nodal sul, caminhar para o eixo nodal norte. E aí vocês vão colocar em prática os assuntos do eixo nodal norte, que são praticamente os mesmos do eixo nodal sul. Só que vocês vão colocar em prática esses assuntos. Depois que vocês colocam estes assuntos em prática, vocês vão levar estes assuntos novamente para o eixo nodal sul. Só depois que finaliza esse segundo ciclo é que vocês vão de fato para o eixo nodal norte de vocês. Aí sim vocês vão de fato para Virgem, casa 12, assuntos de Virgem, casa 12, peixes. Além disso, é importantíssimo entender os setores. Lembra que eu falei que são 3 itens no início do vídeo? Então, vocês têm que entender exatamente o que cada setor significa. Então, se o eixo nodal sul está na casa 6, procurem entender exatamente o que significa esse setor. No momento que vocês compreenderem, por exemplo, casa 6 está referente a quê? Se refere à rotina, cotidiano, trabalho, serviço. Então vocês pegam os assuntos do dia a dia de vocês e aí vocês analisam, bom, eu tenho que sair deste setor e ir para um setor mais fechado, um setor mais isolado, ou seja, de repente o meu serviço, o meu trabalho está no setor relacionado a quê? A hospitais, a templos, sei lá, budistas, a prisões, ou seja, de repente vocês podem trabalhar em uma prisão ajudando os presos ali de alguma forma, servindo esses presos de alguma forma, ou de repente vocês precisam trabalhar num ambiente mais isolado, mais fechado, ficar mais afastado de todo mundo, não ter muita gente em volta, um local mais quieto, mais tranquilo. Aí um outro exemplo que eu vou dar para vocês é, por exemplo, casa 5 e casa 11, Leão e Aquário. Então, se você tem esse posicionamento trocado, se você tem um ascendente em Libra, ou em Virgem, ou em Escorpião, você pode vir com esse posicionamento. E aí, como é que a gente compreende isso aqui? Da mesma forma do outro exemplo que eu falei. Os assuntos do eixo nodal sul ainda precisam ser trabalhados. Então, os assuntos de Aquário ainda precisam ser aperfeiçoados, porque além do setor de casa 11, existe essa vibração, essa energia de Aquário vindo aqui nesse setor. Então, é como se vocês sentissem mais ou menos assim: poxa, Débora, eu sinto que eu sou boa com grupos, mas eu não me sinto segura nos grupos. Eu sinto que quando eu me envolvo com multidão, eu fico meio perdida, eu fico meio perdida. Eu não sei falar em público. Eu sinto um certo medo. Para quem traz o eixo nodal sul em Aquário, isso é um assunto que a pessoa é PhD, tem muita facilidade. Quando vem trocado, pode ser que a pessoa tenha dificuldade. Então, o que ela precisa fazer? Ela ainda precisa experimentar assuntos de Aquário, ou seja, precisa vivenciar experiências de grupos, de ONGs, de comunicação em massa, de comunicação em rede, de tecnologias e por aí vai. Claro, lembrando que a gente tem que olhar Urano, a gente tem que olhar Saturno também, que é o outro regente de Aquário, ver aonde eles estão, compreender como eles estão. Então, o que isso representa? Isso representa um aprimoramento dos seus conhecimentos de uma coisa que você experimentou muito em vidas passadas. Mas, gente, é preciso compreender o mapa como um todo, ler o mapa como um todo, todos os aspectos, tudo que está acontecendo aqui dentro, os seus regentes, como eles estão se comportando, para compreender melhor, mais ou menos, os assuntos da última vida da pessoa. Isso se faz através de uma leitura, de uma análise profunda do mapa. Bom, mas vocês perceberam que existem assuntos que precisam ser aprimorados, que precisam ser melhorados, ainda referentes a Aquário. E obviamente o maior desafio dessa pessoa está referente a Leão, ao signo de Leão. Então, por mais que ela tenha o eixo nodal sul numa casa 5, que é uma casa de Leão, ou seja, que aquela energia de Leão está embutida nela, está embutida nesse setor aqui, nesse eixo, o que ela mais precisa experimentar nesta vida são os assuntos de Leão. E existe uma vantagem para quem tem esse posicionamento, porque de um lado ou de outro da gangorra, essa pessoa sente afinidade com o destino dela. É como se ela sentisse que precisa ajustar algumas coisas, que não tem coisas novas para ela experimentar. A pessoa simplesmente sente que está ajustando a vida, que tem assuntos ali que estão sendo reajustados.
que estão sendo melhorados, que estão sendo aprimorados, que estão sendo consertados. Então isso simboliza no mapa da pessoa que ela precisa aprimorar os assuntos, melhorar os assuntos, ou seja, ela não vai sair do seu eixo nodal sul totalmente. Ela vai experimentar os assuntos de eixo nodal sul, depois vai para o seu eixo nodal norte, volta para o seu eixo nodal sul e finalmente volta para o seu eixo nodal norte. Então, nos assuntos de touro, por exemplo, essa pessoa talvez ainda precise construir os seus castelos, trabalhar, ter o seu próprio dinheiro, ir para o eixo nodal norte, ou seja, ir para touro na casa de escorpião e com energia de escorpião, ou seja, de repente essa pessoa precisa abrir um negócio, doar o seu dinheiro, abrir uma instituição de caridade ou qualquer coisa nesse sentido, ou trabalhar em sociedade, ou seja, voltar para escorpião aqui, assim tá melhor, né? E pegar o dinheiro que foi investido ali e juntar com o dinheiro dos outros, ou seja, compreender o valor do dinheiro dos outros, compreender o que o outro traz de importância, para depois conseguir construir o seu próprio castelo de uma forma tranquila. Depois de aprender o real valor dos seus bens, do seu dinheiro, a se dar o devido valor e a dar o devido valor aos outros também. Então, é mais ou menos isso que representa essa troca, tá vendo? Você vai e volta, vai e volta. É como se vocês tivessem realmente que melhorar, aprimorar algo. Eu acho que ficou claro, né? Ficou longo o vídeo, mas eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Aqui embaixo tem o meu site, deborahmexika.com.br. Se você não sabe onde está o seu eixo nodal, tem como você montar o seu mapa aqui no site. E eu vou deixar aqui em cima também no izinho um vídeo que ajuda vocês a montarem o mapa de vocês, tá? Aqui do lado tem todas as redes sociais vinculadas a encontros astrológicos. Então, se vocês quiserem acompanhar os assuntos que eu posto no Facebook, no Instagram, é só seguir aqui nas redes sociais, tá? Aqui em cima eu deixo um convite para você que ainda não é inscrito no canal, para que você se inscreva, porque quando você se inscreve no canal, você acaba sendo notificado toda vez que eu envio vídeos. E aqui embaixo eu vou deixar um próximo vídeo que pode ser uma grata surpresa para vocês saberem qual o conteúdo que está aqui. Basta clicar neste link onde está o próximo vídeo. Todos esses links estão no box de informação abaixo se você estiver olhando pelo celular, ok? Então é isso, gente. Espero ter ajudado a esclarecer esta dúvida e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até mais. Tchau, tchau.